Se democracia é colocar tornozeleira eletrônica em ex-presidente, proibi-lo de dar entrevista, bloquear a conta do seu filho exilado e calar a oposição, então nossa democracia é pujante. Enquanto algumas autoridades públicas avançam sobre liberdades básicas e desafiam os Estados Unidos e o presidente Donald Trump, empresários se escondem, parlamentares se calam e o maior partido do Brasil apoia, mas com braço curto, fazendo postagem morna no Twitter. Hoje a gente puxa o fio dessa crise institucional sem precedentes que já não ameaça apenas um candidato, mas o futuro político e econômico de todo o país. O nosso Brasilzão aqui, né, meus queridos? Estamos hoje com Arthur Machado, o nosso frila fixo Herbert Passos e também com Kim Paim, o nosso... É engraçado que você é o famosinho aqui, é o host, deveria ser o host, mas o host sou eu. Fazer o quê, né? Cada um tem o host que merece. Estamos no Brasil, afinal de contas. Pois é, né? Mas vamos lá. Você me diga, Kim, faz aquele apanhado. A gente vai começar a falar da prisão, porque para mim, eu estava falando aqui nos bastidores, já é prisão, né? O cara não pode sair no fim de semana, não pode dar entrevista, já praticamente está preso já. Mas corre o risco ainda de ir para a cela mesmo. Como é que tá a situação aí, Kim? Conta para nós. Desde que a gente esteve aqui semana passada, a relação Estados Unidos-Brasil começou a dar uma esquentada no sentido do aumento da crise. A gente ainda falava das tarifas na semana passada, da crise institucional que o pessoal não queria ver. E aí a coisa foi escalando, vários questionamentos diferentes, até que na sexta-feira foi o grande fato aí da semana, né? O dia dos grandes fatos, não que os outros não foram, né? Foi uma semana normal. Todos os dias, nos últimos 15 dias, seriam sexta-feiras, numa semana normal de Brasil, que já é um país movimentado. Aí na sexta-feira de manhã, nós acordamos com a notícia que a Polícia Federal estava fazendo uma busca e apreensão na casa do Jair, e também colocando medidas restritivas, que além de tornozeleira, o impede de fazer um monte de coisa, basicamente também impede de falar, no que ele não podia usar rede social. No primeiro momento, quando o Bolsonaro coloca a tornozeleira, ele fala com a imprensa, fala com a TV, fala com tudo, e já foi um pega pra capar, né? O dia começa daquele jeito, todo mundo assim no Brasil, né, de olhos muito abertos. Já tinha gente que estava apostando que depois dessa, a confusão vai escalar. E aí, dito certo, nesse mesmo dia, acho que devia ser mais ou menos umas 5 da tarde no Brasil, porque 1 hora da tarde em Washington, Marco Rubio aparece chutando realmente o pau da barraca, anuncia aí cancelamento de vistos, não só dos ministros, como seus familiares, eleva a atenção em mais um nível, e aí começa, né? Gritaria para um lado, gritaria por outro, pessoas colocando mão na cabeça, e o que vai ser, e com a promessa que teremos novos desdobramentos. Voltando um tiquinho nessa questão de Bolsonaro, na sexta, a imprensa, em especial o Globo, né, fez todo aquele papel de difamação, desumanização e tentativa de criminalização de Bolsonaro, né, ao longo da busca e apreensão, e aí surge uma história de um pendrive. Olha, acharam um pendrive, o pendrive misterioso que estava no banheiro, meu Deus, o pendrive, vamos fazer uma perícia. Beleza, até a perícia checar o que tem dentro dele, né, botar no computador e checar. Na hora que botaram no computador foram checar, o que é que tinha? Músicas evangélicas. E mais alguma bobagem que não devia fazer sentido para operação. Eu fiquei até pensando, né? Nesse ambiente extremamente, né, bondoso, imagina. Porque os caras, por mais que tenha lá o nome, né? Louvor, sei lá, fulano de tal. Ele vai ter que dar play para ver, ter certeza que é um louvor e não um diálogo gravado. Aí imagina, nesse ambiente com tantas pessoas de bom coração, na hora que você dá play e toca uma música falando de Jesus e Deus, o mais fraco tremeu. Com certeza alguém desmaiou, né? Lá nesse lindo ambiente que se tornou a grande... Pois é, convulsão espontânea. Que se tornou a Polícia Federal. Então teve isso aí no início do dia. A decisão que foi monocrática no primeiro momento, e aí ficou no 4-0, ficou um ministro faltando votar, que curiosamente a decisão do Marco Rubio não cancelou o visto de todos os ministros. Aparentemente, André Mendonça, Cássio e Luiz Fux ficaram de fora. E quem que tá na primeira turma, que não tinha votado ainda? O Luiz Fux. E aí, pelo menos eu e algumas pessoas ficamos observando, né, na espera, como será o voto do Fux, que aí só foi apresentado na última hora da segunda-feira, e o voto do Fux foi
pela pela não imposição de medidas restritivas em Bolsonaro, citando questões de liberdade de expressão, que é vedada constitucionalmente, que é inaceitável. Ainda cita lá o Celso de Mello, que tava dando aí, tava reclamando. Ia falar que tava dando ataque de pelanca, mas ele não tem pelanca. Tava reclamando na imprensa sobre o que tá acontecendo contra o Bolsonaro, fez a comparação, inclusive, comparando um ex-primeiro-ministro da Noruega, que era nazista, com o Bolsonaro. Sabe, você vê todo o amor e a técnica que esse pessoal aplica. Então teve essa confusão. A coisa nos Estados Unidos, até então, não aconteceu nada por hora, né, de nenhuma grande movimentação, a não ser um anúncio que teremos mais confusões. Eduardo Bolsonaro participou de uma sabatina junto com Paulo Figueiredo, no Entrevista Limitada, falaram bastante, né, vários assuntos diferentes. E a única coisa assim, que eu acho que é meio nova, que eu ainda não sinto uma certa captura pela imprensa, eu tenho para mim, mas eu não tenho números para falar sobre isso, mas nas observações, que eu começo a enxergar que vem existindo uma certa mudança na forma como algumas pessoas estão enxergando. E não as pessoas que já acham um absurdo o que está sendo feito contra Bolsonaro. As pessoas que até então aplaudiam absurdos, ou fechavam os olhos para os absurdos, e agora estou começando a sentir o seguinte tom: eu odeio Bolsonaro, acho Bolsonaro um golpista, mas eu não quero pagar esse pato. Eu não quero ter que pagar essa conta. Eu sou povão, eu sou jornalista, a galera se tornou totalmente política, a galera, né, a corte, virou uma corte política, assuma seu pepino e me tire. E até perfis mais ligados à direita, extremamente crítica, aquela turma lá, é frouxonário, é vagabundo, cadela do PT. Até esse pessoal também vem mudando de tom. E não é nenhum nem dois. E pessoas, assim, que tem um histórico no frouxonarismo. Então, acho que esse é o principal resumo aí dos últimos dias, que vale a pena a gente dar um destaque, né? Óbvio que teve muito mais coisas. Não, foram dias intensos, né? Todo dia tinha muita coisa acontecendo. Mas eu vou passar agora pro Arthur, o Arthur que tá de fora, assim, que não tá aqui no... Bom, você também tá, né? Mas na Europa aí, como é que tá a situação, como é que você tá ouvindo aí nos círculos portugueses? Como é que tá? Porque aí tem o Gilmar Palusa, acontece aí, né? É um lugar assim que tem uma ligação profunda com o regime, né? Vamos dizer assim. Como é que você tem algum termômetro aí do que está acontecendo? E se você acha que essas coisas, que o Bolsonaro vai preso? Essa é a primeira pergunta. Você acha que ele vai preso, não tem jeito, ou vai parar por aí? Vou começar pela a ponta da Europa, Trelli, para depois falar do Bolsonaro em si. Olha só, aqui na Europa tem um fenômeno. A gente está em agosto, entrando em agosto, final de julho, e início de meados de julho até final de agosto são as férias. E aqui o negócio é sério de férias, a galera desaparece. Inclusive em Portugal, se você quiser procurar médico, você não vai achar, porque o cara entra de férias mesmo, arquitetos, os caras param tudo, as fábricas, e os caras desaparecem, não vão achar. Então os caras desconectam de verdade do mundo, de forma geral. Tá? Eu não acho, até que, falando francamente, que Portugal está conectado ao regime, apesar de você ter o Gilmar Palusa aqui, porque o Gilmar Palusa é um evento quase circense, né? Sai todo mundo do Brasil para fazer negócio aqui. E os caras aqui são pouquíssimos que participam, um ou outro, não tem essa ligação com o Brasil. Mas, de forma geral, a percepção, e isso é importante, de um país que você tem mais um, né, na história do Brasil, olhando seu mais um presidente que sofre medidas cautelares, busca apreensão e que está no julgamento, é de forma geral muito ruim para o país. Não é uma visão de um país, nem de longe, que a gente tem, o Barroso tenta dizer, estável democraticamente. Não é, entendeu? É um país que está sempre envolvido com escândalos policiais, e isso por baixo desde 2014, né? Desde 2014, há 10 anos envolvidos com escândalos policiais de toda a natureza. Agora, piora muito a situação porque a grande parte da imprensa não está acostumada, aí, das pessoas, com o protagonismo e o exagero dos juízes do Brasil. Então esse juiz que está toda hora dando entrevista, aparece em jornal, palestra, dá notícia, isso não é comum. Então as pessoas acham de fato estranho. Você não vê juiz da Suprema Corte aqui fazer isso. Você não vê juiz da Suprema Corte em Londres. Então,
apesar da corte brasileira se achar extremamente moderna, esse exagero midiático dela pega super mal mesmo. E não há uma compreensão agora, por outro lado, entende-se que parece que existe de fato um processo jurídico no Brasil, um processo que está acontecendo, mas se questiona realmente a legalidade disso, principalmente porque a grande maioria das pessoas não conhece a história total do Brasil. A história da Débora não é contada aqui, mas está começando a circular. A história do batom, a história da senhora na cadeira de rodas. Então, isso circula, principalmente pela entrada, ao mesmo tempo, no noticiário europeu do PCC. Então o cara fala, pô, os caras estão perdendo tempo com essa discussão com o PCC, então, na Europa, entende? Então é esse ponto. Então, agora, do ponto de vista, e aí junta com as férias, vira uma loucura de informação meio fragmentada, mas a percepção não é boa, a percepção da corte brasileira hoje não é boa. E o que piorou, só para botar um ponto nesse ponto, né, nessa questão, o que piorou muito foi a manifestação do cara da OTAN, que disse que iria taxar o Brasil porque o Brasil está comprando óleo russo, tá? Porque, na verdade, tem muito mais coisa por trás disso, porque o Brasil está comprando óleo russo, não é novidade, tem 3 anos isso, se eu sei, a OTAN sabe, há 3 anos. Eu não sei porque eu trabalho para a Rússia. Você é agente também, exatamente. É porque todo mundo sabe. Está nos dados da balança comercial brasileira. Todo mundo sabe. Está lá. Os americanos sabem, todos sabem. Então, é porque tem mais coisa por trás de verdade, e uma delas é porque haverá, eu não vou antecipar muito, mas vejam o próximo Dia Economia dessa semana, dia 24 de julho, começa uma câmara um evento de negociação Europa, China, que acontecerá em Pequim, e parte do problema é esse. Resumidamente, aqui a Europa percebeu o seguinte, que o Putin ia fazer um acordo com o Trump, quando ele foi incentivado de uma maneira bastante incisiva pela China para continuar a guerra com a Ucrânia, com o objetivo de empobrecer a Europa, principalmente porque o Trump disse que agora a Europa teria que pagar pelos mísseis que são enviados à Ucrânia. Então eles fizeram isso, ao mesmo tempo apareceram para a Europa dizendo, olha, nós somos amigos, se vocês quiserem ajuda, nós podemos ajudar, até porque o Trump não é amigo de vocês. Eu sou defensor da democracia, mesmo discurso que eles fazem no Brasil, né? E aí a Europa falou assim, ok, bonitão, eu entendi o que você está fazendo, você mandou a Rússia continuar com a guerra, para chegar aqui me oferecer ajuda e para me deixar não como um igual nessa relação, mas de joelhos para uma nova política chinesa. E a tensão entre Europa e China piorou muito. Por essa razão é que eu entendo também que a OTAN e a Europa falam assim, tá bom, se essa é a sua gracinha, eu vou também começar a reduzir as suas áreas de influência. E olhou para o Brasil, que é uma área de influência chinesa hoje, não tem dúvida nenhuma, inclusive pelo judiciário, e mandou esse recado. Então existe sim um jogo maior geopolítico nisso, isso está acontecendo. Agora, em relação ao Bolsonaro, Trelli, o que acontece é o seguinte, Bolsonaro, eu sei que tecnicamente as pessoas falam, pô, ele não foi preso. E eu vi essa discussão em vários lugares, inclusive nos nossos grupos. Mas, desculpa, o cumprimento de medida cautelar, do jeito que foi feita, são medidas cautelares que não chegam ao máximo da possibilidade da prisão, mas já são restritivas de liberdade. Sim. O fato de você não sair à noite da sua casa é uma restrição de liberdade, entendeu? É uma restrição de liberdade. E é uma coisa pensada não pela justiça em si, e talvez o voto do Fux, como o Kim colocou muito bem, ele pegou ele está vendo o seguinte, cara, eu não estou nem discutindo, eu estou entendendo as intenções do voto, porque assim, quando é que você dá o voto do cara não sair à noite? Quando é um cara que, por exemplo, é um criminoso, entendeu? Do crime contra a vida, furto noturno, para evitar que o cara vá pro bar, beba, ou tenha relação com outros criminosos à noite, porque à noite é mais fácil cometer crime. Então vai ver que eles confundiram, o presidente, que não pode sair para beber e tal. Eles acharam que era o outro. Pode ser também. Pode ser. Mas você tem esse tipo de medidas cautelares. Restrição de liberdade, restrição de mobilidade, né? A saber onde ele está em cada momento do dia. Então, existe a tornozeleira eletrônica. Mas o Bolsonaro ele já sofreu todo um tipo de restrição de liberdade que é típica das pessoas que estão com liberdade condicional. Tanto que as medidas cautelares não tem cautela nenhuma, né? Cautelar para quem? Cautelar para o processo, não é para ele. Ele já perdeu a liberdade em algumas coisas. Então são medidas que já são liberdades condicionais. Você vai continuar solto, mas
condicional a chegar em casa, condicional a isso, condicional aquilo outro, com o objetivo de humilhar o Bolsonaro. Quando o Bolsonaro fala que aquele é o ponto da humilhação do país, ele tem razão, porque todas as medidas cautelares feitas pelo regime hoje são medidas psicológicas para humilhar o Bolsonaro, para dar o grande tiro fatal, que é chegar em outubro aí e querer prendê-lo, né? E com o objetivo único de realmente tirar ele das eleições. Então, assim, de fato, essas medidas são cautelares acontecem. Do ponto de vista do processo penal, a notícia ruim é que, claro, se você descumprir as medidas cautelares, você não tem direito mais à liberdade condicional. Isso aconteceu várias vezes. Eventualmente, na história da Corte do Brasil, do sistema judiciário, o sistema judiciário tem uma certa paciência com isso. Então ele pergunta, o que houve? Você descumpriu a medida, né? Não é assim, descumpriu, tipo, você tem que usar a tornozeleira, aí desligou. Ele vai perguntar, o que houve com a sua tornozeleira, que ficou fora do ar tantas horas? Você tem o direito a explicar, entendeu? Sei lá, botei errado, esqueci de carregar. Então ele tem uma certa paciência. Mas a gente sabe que tudo isso é encenação. E, desculpa, é perda de tempo. O Supremo irá prender o Bolsonaro, entendeu? Tudo isso, cumprindo medida cautelar, descumprindo medida cautelar, fazendo o que tem que ser feito, cara, se defendendo ou não, isso já foi decidido antes do julgamento. O que está sendo feito agora o que eu falei. das condições de legitimidade para fingir que existe justiça no Brasil, o que não existe. Eu falei, o pessoal discutindo aí jurisdição, questões jurídicas. Isso é tão 2012, né? O pessoal antigo. Hoje já não se trata mais disso, de justiça. Não, já caiu na armadilha. Para mim já caiu na armadilha do pensamento, que o cara quer que você caia nessa armadilha, discutir a legalidade de um ato. Entendeu? Como se o problema fosse se o ato foi corretamente interpretado ou não. Não existe. O ato está sendo manipulado por uma decisão que já foi tomada. E o pior é que isso tem consequências imediatas até para a saúde do Bolsonaro, né? Porque ele está com dificuldade, inclusive, se tiver uma emergência ir para um hospital, ele vai ter que fazer um pedido, né? Tem vários problemas aí que não é só para quem a gente vai falando, parece que é assim, o cara botou a tornozeleira, não pode sair de casa, até vai ser legal, fico lá vendo Netflix, mas não é bem assim, né? Tem um monte de consequência muito séria em relação a isso. Herbert, a gente estava falando aqui antes, tudo isso aconteceu porque o Trump teve as tarifas, claro, tudo isso está acontecendo há 10 anos já, mas recentemente esse aumento de temperatura foi por causa das tarifas do Trump e aí depois dos vistos dos ministros e tal, né? E a gente estava conversando aqui, eu queria que você falasse um pouco a sua visão. Você não é muito otimista em relação às coisas que podem estar acontecendo, não sei se é isso que você quer dizer aqui, mas fala aí como você está vendo essa situação agora do país. Vamos lá. Que é perigosa, todo mundo concorda, né? Então, hoje a gente está gravando excepcionalmente na terça-feira, certo? Hoje, para não dizer amanhã, que... exatamente, para publicar amanhã. Cara, pela primeira vez, desde que começou essa onda de vai vir tarifa e tal, é que eu reduzi o meu nível de preocupação. Porque a gente já tá vendo uma movimentação, o Kim mesmo falou alguma coisa sobre o clima tá mudando, e tá, de fato, você vê lá o José Neumann Pinto falando abertamente que a gente está vivendo um estado de censura. Teve também uma manifestação no Metrópolis, eles estavam no jornal Metrópolis ali, uma parte de TV de internet, também comentando, usando a palavra censura, claramente também falando, estamos sob censura, porque quando o Moraes censurou o Bolsonaro e proibiu o Bolsonaro de falar, ele não proibiu só o Bolsonaro, ele proibiu o Bolsonaro de falar, proibiu a imprensa de publicar qualquer coisa e proibiu o público de ouvir. Então, é um estado geral de censura, ele censurou todo mundo. Claro que a imprensa não falou desta mesma maneira quando foi o Felipe Martins, quando aconteceu com o Felipe. Agora que aconteceu com o Bolsonaro, os caras falaram, putz, cara, a gente tá ficando esquisito. Alguém precisa fazer alguma coisa. E teve uma manifestação também de um jurista, ex-embargador do TJ de São Paulo, deixa eu ver o nome dele aqui, Walter Mairovich,
Mairovich, ex-desembargador, ele também estava dando uma entrevista naquele canal Meio, eu acho que era o canal Meio, do Pedro Doria, Christian Nisch e tal, e ele também estava falando que o que o Xandão está fazendo é errado e ponto final. Só que ele fala de uma maneira interessante, esse desembargador aposentado, que é um erro que está beneficiando o país, mas é um erro. Claro, uma injustiça, mas tudo bem, né? Já poxa, uma injustiça justa, só na esquerda mesmo. Ele não falou exatamente neste tom, mas me lembrou a Carmen Lúcia falando lá sobre o estado de exceção rapidinho ali, né? Sobre a justificativa de defender o país. Não, a gente vai quebrar a democracia para defender a democracia. Bom, diante disso, a minha preocupação nas últimas semanas foi realmente alta. Eu nunca, posso estar errado, tá? Mas eu nunca fiquei tão preocupado nos últimos tempos, aí, nas últimas décadas. Eu fiquei mais preocupado até do que em 2013, quando eclodiu aquela bagunça toda de rua, porque eu penso que pela primeira vez o PT está muito perto, não acho que vai conseguir, mas ele nunca esteve tão perto de transformar o país de fato numa Cuba, numa ditadura mais fechada. Porque ele está tendo a perspectiva de quebrar relações com os Estados Unidos e ainda botar a culpa no americano. E o que tem de diferente dessa vez? Tem diferente a China para dar um suporte. E o que tem também um outro ponto que eu acho que é legal o pessoal mais de direita entender, que é a relação geopolítica e comercial entre Brasil, China e Brasil e Estados Unidos. São contextos bem diferentes. Eu sou partidário de uma posição que não vê os Estados Unidos como um grande aliado. Eu fico bem preocupado quando os nossos deputados, governadores e tal, botam um bonezinho do Make America Great Again, porque embora eu entenda que os governos republicanos são melhores para a gente aqui do que governos democratas, no fim das contas, cara, America First é America First. O Trump está defendendo a América primeiro, está defendendo o canto dele. E o Brasil fica numa posição de competidor com os Estados Unidos, que ele não tem essa relação com a China. Então eu não vejo nenhum grande interesse dos Estados Unidos deixarem o Brasil crescer e ficar bom e forte. Eu não vejo esse interesse. Eu vejo que para o Trump, qualquer coisa que dê aqui, vou evitar palavrão hoje, tô tentando, mas qualquer coisa que aconteça aqui é vantagem para ele. Por quê? Sendo o Brasil um ponto estratégico, enquanto fornecedor de alimentos e outros produtos, ele fica numa disputa entre ser mais influenciado pela China ou mais influenciado pelos Estados Unidos. Bom, a China quer que a gente cresça, nem que seja enquanto quintalzão para plantar comida, certo? Então, beleza. Então, a gente tem uma relação com a China que é um pouco mais positiva, porque a gente não tem competição direta com a China. Veja, cara, olha a nossa indústria, gente. Olha a nossa indústria. A gente está no nível das cavernas da maioria dos nossos parques industriais. É um setorzinho ou outro ali que tem uma tecnologia. Cara, o resto a gente não tem logística. Poxa, eu moro aqui em Porto de Santos. O porto é um gargalo só, cara. A estrada fica travada toda vez que tem safra. É um negócio ridículo, ridículo. Cara, um dos maiores portos do mundo. Você não consegue andar na estrada para descarregar. Fica tudo travado, caminhões ficam dias na estrada. Você sai de carro para ir até São Paulo e não consegue voltar para casa. Então, a gente não tem condição de fazer nada direito em termos de logística e infraestrutura. Então, a gente não é um competidor, né, da China enquanto parque industrial, mas a gente é um pouco de competidor, a gente compete um pouco com o americano. Então, eu não vejo para o americano uma grande vantagem, um grande interesse no Brasil ser a terra livre e próspera e blá, blá, blá. Posso estar errado, quero estar errado, mas eu não faço essa leitura, tá? Agora, a China tem uma relação positiva com a gente do ponto de vista comercial e geopolítico muito melhor. Só que a China vem com outro problema. Os valores que a China defende deixam a gente muito mais preocupado do que os valores que o americano defende. A gente se identifica muito mais com os valores americanos, sem dúvida, embora ele possa ser liberal em excesso. A gente se identifica muito mais com esses valores de liberdade do que com os valores de uma ditadura. No entanto, a questão geopolítica, cara, a relação com a China é muito mais vantajosa para a gente. Diante disso, volta para o Lula. Cara, o que custa pro Lula ir dobrando a aposta, xingando o Trump e se aproximando cada vez mais dos BRICS e recebendo sanções? Depois ele senta no colo da China. Os empresários daqui, será que eles vão pensar primeiro na liberdade ou primeiro no dinheiro?
Essa é uma pergunta importante. Cara, eu acho que vão pensar, uma grande parte vai pensar primeiro no dinheiro. O rico comum, ele ainda vai ficar ali, alguns vão pensar na liberdade, outros no dinheiro. Mas quem tem muito, cara, não tá nem aí. Quando a gente vai lá pra cima, banqueiro, o que o Olavo chamava de metacapitalistas, quando a gente vai para esse nível, o capitalismo e o socialismo, eles não são duas coisas diferentes. Eles são duas faces da mesma moeda. Quero que já dizia Hilary Belloc, Chesterton, quando desenvolveram lá a doutrina do distributismo. Todos os problemas que o capitalismo tem, e tem problemas, são simplesmente acelerados pelo socialismo. Então não tem uma diferença, é a mesma coisa, só corre uma mais rápido, outra mais devagar. Então, quando a gente olha nesse nível de quem está muito acima da gente, cara, a ditadura é vantagem também. É aquela velha história, em briga de elefante, o mal prejudicado é a grama. Então eu vejo a gente como a grama. Por conta disso, eu fiquei muito preocupado, porque, de fato, lá fora tá todo mundo aumentando, né? O Trump está aumentando as sanções, o Paulo Figueiredo e o Eduardo Bolsonaro já falaram sobre isso, acho que explanaram bem lá no podcast do Vilela ontem. Acho que foram bem também. Eu achei que, depois a gente pode até comentar isso se vocês quiserem, mas enfim, explanaram lá a questão de que não era, não estavam pensando exatamente em tarifa, em primeiro lugar, que isso talvez viesse depois, e acabou vindo primeiro porque ninguém tem controle sobre isso, ok? Mas, cara, o fato é que o Trump não perde nada se o Brasil sair destruído disso. O Lula não perde nada se o Brasil sair destruído nisso. E aquelas pessoas que podem evitar dessa elite brasileira, uma parte perde, uma parte ganha. Então, esse equilíbrio aí, cara, tá muito desfavorável pra gente que é a grama. E hoje, pela primeira vez, agora, óbvio, só voltando aqui, desculpa picar o discurso, é porque é complexo mesmo, mas enfim, eu nunca vi o PT tão perto do sonho cubano, do Lula ser o Fidel brasileiro. Nunca esteve tão perto. Por isso que eu fiquei muito preocupado. Agora, não é porque tá tão perto que eu acho que vai acontecer, sacou? E aí hoje, pela primeira vez, quando você vê a imprensa começando a reagir, alguns setores aparecendo, como a gente vê as notícias, eu falo, opa, foi o primeiro respiro que, pra mim, na minha leitura, houve, né? Porque a gente tá vivendo um certo clima de ruptura com isso. Tem pessoas falando, isso é mesmo, o Trump vem pra cima e tal. Eu falo, tá, puta, beleza, legal, mas eu não vejo vantagem, cara. Se coloca na posição do Alexandre de Moraes. Se coloca na posição. O pessoal fala assim, ó, é tudo ou nada. O Eduardo Bolsonaro fala, é tudo ou nada. Tá, beleza. O Paulo Figueiredo vai lá e faz um tweet dizendo que algumas pessoas foram preservadas, como Alcolumbre, né, Hugo Mota, e todos terão oportunidade de fazer a coisa certa. Cara, tá, Hugo Mota e Alcolumbre, o que é a coisa certa? É se colocar numa posição de se humilhar perante o Bolsonaro, perante o Paulo Figueiredo, perante o Trump? O que é mais vantagem para esses caras? É se humilharem desta maneira ou correr pro colo da China se de repente a China estiver pagando bem? Então, quando você coloca o teu adversário numa posição onde fazer a coisa certa é tão bosta ou pior do que sentar no colo do outro e ganhar o dinheiro, você está empurrando o cara pro colo do outro. Então, minha leitura certamente minoritária nos meios da direita, estou exercitando mentalmente essa possibilidade, porque ela aparece para mim, né, no rol das hipóteses. E aí eu deixo com vocês para pensar nisso aí. Eu penso, eu penso na verdade hoje, talvez, não é que o Brasil, talvez o Eduardo e os Estados Unidos vão jogar a gente no colo da China. Eu vejo o contrário, eu vejo assim, na verdade, que nós já estamos no colo da China. Eu também e o Trump vê com uma chance de começar a reduzir a independência ou a influência da China na América Latina, e a Europa também vê, porque a Europa gostaria de ter hoje, né, ela respeita essa independência da China, ela gostaria de ser tratada como igual. Eu digo não pela Europa como um todo, mas digo pela União Europeia, né? Ursula von der Leyen, a maluca. Eu até a partir de hoje eu instituí, quando eu falo da Ursula von der Leyen, eu vou fazer que nem os ortodoxos e os católicos e benzer 3 vezes, né? Apesar da minha teologia protestante. Mas porque realmente o bicho é ruim. Que ponto chegamos. Meu filho chegando em casa da farra, você vê como são as coisas. Meia-noite, vocês pegaram no flagra, eles chegando, em farda, anda? Viram, né? Viram. Então, da farra, tava na farra.
Mas chegou meia-noite, chegou no horário combinado, meia-noite 40. Não virou abóbora. Não virou abóbora. Mas vamos lá. Então, assim, mas talvez o que eu concordo com você é que hoje existe o interesse dos Estados Unidos, ele não vê nenhum problema, Trump não é ruim para os Estados Unidos uma destruição econômica do Brasil, mas também não é ruim para a China, entende? Todo mundo vai ficar feliz. E o único ponto é que eu vejo que é muita loucura do regime atual, tá? Feito pelo Judiciário e com a Faria Lima, e esses caras, então eles estão usando uma estratégia tipo do Hamas, cara. Estão se botando o povo como escudo, dizendo, isso aqui tem que continuar do jeito que tá, isso aqui é soberania, sou eu que toco. E aí, o povo tá na frente, vocês vão matar esses caras? Taca a bomba neles, isso aqui é econômica. Então é a mesma estrutura do Hamas, o que é um absurdo. Só que é o seguinte, desculpa, se você é o Trump, ou você é o chinês, ou você é o europeu, eu falo, se você não tá preocupado, e não é o Eduardo que tá apontando pro cara, na televisão, o tudo ou nada, dizendo pela questão do que tá acontecendo no Brasil, dos absurdos jurídicos. É o cara que tá sentado aqui, que tem uma caneta, né? São os donos do regime. Então os donos do regime estão chegando e falam assim, eu tô aqui. Olha só, se você não tá preocupado com o seu próprio povo, nós vamos pro tudo ou nada, porque hoje, para mim, o que o Trump vê é um Brasil no colo da China, e principalmente, como a gente falou, não sei se a gente falou, você estava quando eu falei isso aqui no Puxando o Fio ou não, mas para mim, existem hoje, vou voltar a esse ponto, 4 respostas, né, e propostas ou 4 respostas de projetos políticos para os problemas do Brasil. Né? Um identifica a esquerda woke, que é essa esquerda estética, uma esquerda teatral, apresenta um projeto woke socialista, ligado à China, ligado à União Europeia, e é representado pelo Lula com traços de neoliberalismo, mas que algumas coisas dessas se sobrepõem. Mas essa é uma resposta. Vou pular a nossa. Tem a projeto privatista, que é o projeto do problema é o tamanho do Estado, vende tudo que resolve. Basicamente, o problema é o Estado, então a iniciativa privada resolve tudo, absolutamente tudo. A mão invisível do mercado. Exatamente, mão invisível do mercado, não sei onde ela tá. Ela tá onde ela tá, é ruim. Mas assim, então, mas isso tem o projeto Tarcísio, tem um projeto dos liberais, tem esses caras fingindo, o que eles querem é projeto de privatização. E tem a terceira vertente, que é o projeto que o problema do Brasil é a corrupção. O Brasil só não dá certo porque é roubado, vamos prender todo mundo, que é o projeto lavajatista deltaniano, que é o projeto do Ministério Público, Partido dos Procuradores, né, o projeto legalista. Esses 3 projetos interessam à China. Por quê? Porque até mesmo privatista interessa. Porque hoje, quem tem condições econômicas de comprar reservas e participar de concessões é a China e os fundos soberanos dos árabes. Os Estados Unidos, não é que ele não tem dinheiro, ele tem, mas a prioridade dele é outra, é militar, resolver os problemas internos. Né? Já dizia um grande general americano, quando, algumas décadas atrás, ele já disse o seguinte: a dívida dos Estados Unidos é um problema de segurança nacional. Ele estava certíssimo. Então, hoje os caras estão olhando com outra perspectiva. Então, o único projeto, sem querer puxar a sardinha para o nosso lado, em que você tem, que interessa, o que é bem visto pelos Estados Unidos, é um projeto do Bolsonaro, que é um projeto de soberania, desenvolvimento do país. Então ele fala, isso me interessa, porque o Brasil vai explorar e eu estou mais perto dele, tem vantagens políticas, históricas, em relação aos demais. Agora, eu acho assim, se a aposta do Lula, e o pensamento dele não está errado, né? Como você está fazendo análise, precisa. Cara, se eu tenho a China e do Alexandre, eu vou por tudo ou nada, o que o Trump vai fazer? Vai destruir o país? Eu vou cada vez mais me alinhar à China. O único problema é que, por mais que a China tenha interesse no Brasil, ela tem outras frentes de briga. Ela está patrocinando a guerra da Rússia, tá? De fato, ela patrocina a guerra da Rússia, ela está precisando resolver os problemas criados pela batalha comercial do Trump no Indo-Pacífico, na Ásia, inclusive dos seus problemas. O Indo-Pacífico para ela é uma área extremamente relevante, onde você tem 66% do crescimento mundial virá de lá, 60% da população está lá, 1/3 de toda a classe média em 2030 estará lá, então ela está mais preocupada com aquilo ali e com os problemas da Europa. Então, se de repente o Lula ligar e falar assim, China, chegou outra hora, ela vai dizer, olha,
É aquela clássica, você é a mulher certa na hora errada. Você é a mulher certa, eu queria isso, mas eu não posso agora, porque agora eu tenho que resolver os problemas aqui primeiro, mais perto, entendeu? Você é a mulher certa, acalme-se. Então, eu não sei se a China virá com tudo, talvez esse seja o único erro de cálculo deles, talvez, não sei. Entendeu? Mas eu acho que hoje não veja, infelizmente, não é que o Eduardo ou o Trump vão escolher por tudo ou nada. Eu acho que o Alexandre, o Supremo, o Judiciário brasileiro, e a omissão histórica, covardia do seu Hugo Mota, do seu Alcolumbre, irão levar o Brasil ao ponto de que os outros países terão a sua autoridade testada e irão continuar nada. Porque hoje os Estados Unidos, o Trump está sendo assessorado, diz assim, cara, olha só, se nós não botamos se esses caras não envergarem, entendeu? Se eles não envergarem, a nossa autoridade está ameaçada. E isso, na história dos Estados Unidos, a história nunca aceitou. Então, veja bem, se ele precisar, eu vou dizer uma maluquice pra você, se ele precisar iniciar uma guerra militar, ele fará. Ele fará. É louco, mas ele fará, porque ele não pode ter autoridade do cara contestada por um país que não tem nem força militar direito, por um presidente bêbado, por dois políticos que a gente sabe que Batoré e Hugo Mota, a história de currículo desses dois, cara, e por uma corte que não tem relevância nenhuma internacional. Ele não pode, tipo assim, cara, a gente tem que mostrar que a gente tem musculatura. Então esses caras vão levar as últimas consequências. Eles vão apertando do jeitinho americano, mas os caras vão apertando, entendeu? Então, assim, eu acho que esses caras cedem, ou então pode ser que o americano chegue e fale assim, cara, deixa essa parada pra lá, essa treta é muito complexa, mas eu não acho que os Estados Unidos já possam estar enganadíssimos, estão maluco de entrar nisso sem ter feito esse cálculo antes, até porque tem um detalhe, para dizer que teve um democrata que rapidamente defendeu não defendeu o Lula, atacou o Trump, que foi a Hillary. Nenhum político americano, democrata, saiu em favor do Supremo Tribunal Federal ou do Brasil. Nenhum juiz americano saiu a favor do Brasil. Então isso mostra que os caras estão entendendo a questão da autoridade, entendeu? Eu vou falar rapidinho, só duas notícias que chegaram aqui agora, assim, faz alguns minutos, para deixar você mais animadinho aí, Herbert, para tirar esse... Não ficar tão pessimista. Saiu um manifesto de empresários de Santa Catarina que diz que o Brasil está caminhando para virar Venezuela, um documento assinado por 183 entidades, não é pouco, de Santa Catarina. E o Globo deu uma manchete aqui que eu não esperava, realmente... Deixa eu ver aqui, que saiu do celular, peraí só um segundo. Proibir entrevistas é indevido e inoportuno. Quase defendendo o Bolsonaro, dizendo que os caras passaram do limite. Não é só uma manchete. Essa daí do Globo é um editorial. Exato. Então, é um editorial. É uma coisa... E aí eu vou até passar pro Kim. O Kim, coitado, não falou direito hoje. Quer finalizar aí? Você tá... Herbert, você ia falar alguma coisa? Não. Rapidinho? Toca o pau, senão esse assunto não... Eu ia fazer umas perguntas pro Arthur, mas toca o pau. Depois a gente volta para essa hipótese, se ainda sobrar alguma coisa dela. Tá. Não, é o seguinte, porque o Arthur falou do Hugo Mota, e é importante a gente... Uma das coisas que o Eduardo tem falado, e ele e o Paulo são os interlocutores diretos, não tem como... Até a Globo, alguém na Globo falou isso, né? Tipo, e eles falam que uma das coisas que são inegociáveis é a anistia dos presos políticos, né? E depende hoje do Hugo Mota, do Alcolumbre, que até o momento, não sei como é que tá agora, não fizeram nada. Tem aquele receio, o pai do Alcolumbre, né? Que foram atrás do pai dele. Ou foi do Hugo Mota? Eu sempre confundo os dois, porque para mim é muito parecido em tudo. Só que agora eles estão perdendo poder, estão dobrando a aposta, mas também estão perdendo poder. Tem uma bazuca apontada para eles, né? Então o cara tem ainda como arriscar. De repente, vai que o Alcolumbre não fez ainda, sendo muito benevolente, tá? Eu não acho que seja só isso. Mas assim, ele não fez porque realmente ele estava preocupado com o pai dele. E ele fala, não, agora eu acho que dá para eu arriscar aqui. Porque assim,
a impressão que dá é que é a condição sine qua non. Os caras não fizeram nada até agora, pelo menos até essa hora que eu saiba. Em que sentido, Felipe? Eu não entendi. De pautar a anistia, de sair votando, né, porque depende deles, principalmente. Mas será que eles não estão vendo quem que dá mais? Porque a minha preocupação é, óbvio, eu não estou dizendo aqui que a culpa do tudo ou nada é do Eduardo, nem do Paulo. É óbvio que quem está dobrando a aposta é quem está aqui. Porque justamente o tudo ou nada, ao meu ver, interessa para os caras que estão aqui, porque para eles já instalaram um regime de exceção, embora não seja o que as pessoas às vezes imaginam, que é um regime de exceção que não pode mais falar nada. Não, pode, né? Só que tem algumas coisas que não podem falar, como disse lá o Vilela, né? Não, tem uns excessos aí, mas algumas coisas é melhor não arriscar, né? É uma democracia, mas não arrisca. Então, por conta disso, eles já estão de fato numa vantagem. E eu não vejo por que eles entregariam essa vantagem, assim, de boa, tá bom, vai, perdemos, vocês foram mais fodões e a gente vai entregar. Na minha cabeça, eles é que, sim, vão dobrar a aposta sempre, porque eles têm interesse em manter, porque a chance deles terem o tudo pra eles e o nada pra gente é muito maior. Porque se ficar a terra arrasada... Você acha que hoje é maior? Não sei se hoje é maior, não. Não, então, hoje a gente tá vendo a coisa começar a mudar, mas pensa bem, censura o Alexandre, vamos dizer que o Alexandre possa crescer ainda como ditador, digamos assim. Não é bem isso, mas ok. Ele é um tipo de tiranete, né? Tá mais um tiranete do que um grande ditador. Ele não é um Stalin, exatamente. Mas, enfim, se você coloca o cara na parede, ele já tá ferrado, vai ficar sem visto, aquela lei que vai dar todas as sanções, o cara vai virar um par internacional. Bom, se é para virar um par internacional, não é mais fácil logo o cara falar, ok, vamos triplicar a aposta e pelo menos a gente cria uma ditadura aqui e pelo menos eu fico sendo sustentado aqui no meu regime, como é o caso do Kim Jong-un lá da Coreia do Norte, como é o caso do Maduro. Cara, pega o padrão. Qual país foi alvo de censura e virou uma democracia por conta disso? Não, regimes já foram derrubados, né? Regimes já foram derrubados pelos Estados Unidos, não seria a primeira vez. Já foram derrubados, mas o que aconteceu quando foram derrubados? Lugares com uma configuração cultural muito diferente da nossa, e esses regimes foram derrubados, depois viraram uma bagunça às vezes até pior, porque aqueles rebeldes que eram controlados pelo ditador tocaram horror no país. Então tá lá Iraque, Síria, todo lugar que o americano chega para implantar democracia, nenhum teve uma grande melhora, sejamos francos. Aqui o nosso caso é diferente, porque a gente tem uma cultura, uma história diferente desses países onde ele se meteu, mas aqui também, não me parece que seria vantagem para quem tá no poder hoje, por cima da carne seca, simplesmente falar, tá bom, toma aí. Pô, porque os caras podem fazer uma ditadura e depois vão ficar sustentados pela ditadura. Mas, cara, eu acho que você está subestimando a estratégia. Por exemplo, deixaram o Fux de fora. Ele já fez um voto diferente. Não sei, pode ter sido coincidência. Existe uma estratégia de isolar o Alexandre para deixar os outros caras com medo e falar, não, eu quero sair dessa turma. Não me bota nesse rolo. Eu não vinculo tanto assim o voto, porque ele já vinha tomando uma posição um pouco diferente. A real é que um monte de gente, o que eu acho que tem a nosso favor aí, a favor da liberdade e de uma democracia menos relativa, é que tem um monte de jurista que tá vendo o tamanho da merda que eles estão fazendo. Todo mundo que não é desonesto, percebe que o Estado de Direito está sendo destruído para poder ferrar o Bolsonaro. Todo mundo percebe isso. Cara, essa juristocracia vem crescendo devagarzinho. Na Lava Jato, ela teve um ponto de alavanca. O Lula foi preso de uma forma estranha. Pô, não é porque a gente pode torcer pro cara ficar preso, que a forma que ele foi preso a gente vai aplaudir, porra. Tá errado, foi errado. Então, agora a gente tá vendo isso escalar. E um monte de gente tá percebendo. Beleza, então, só que as pessoas estão percebendo, mas ainda estão achando que vale a pena. Então tem uma galera achando que vale a pena continuar e tem outra galera com medo. Essa galera com medo, se ela crescer, pode equilibrar a balança, porque senão eles podem acabar, de fato, transformando o Brasil numa ditadura. Vai acabar o Estado de Direito completamente. Quando acabar completamente, acaba para todos. E não só para os desafetos do poder. Né? Exatamente, inclusive para isso. Deixa eu só reformular minha frase aqui. Eu não acho que foi certo, que foi errado o Lula ser preso. Eu acho que tinha coisas para fatos e coisas para ele ser preso. Só que foi mal
usado pela justiça, justamente pela ânsia de prender logo e não sei o quê. Só para não acharem que eu tô fazendo um paralelo com o Bolsonaro. O que tá acontecendo com o Bolsonaro é completamente diferente. Não tem nenhum indício, os indícios são ridículos do tal golpe de Estado que nem tem, né? Não tem nada na lei que tipifique, enfim. Só para deixar bem claro a diferença aí. Ele poderia ter sido preso, inclusive dentro da lei, só que os caras foram afobados ou, sei lá, aí tem várias Estou de acordo. Coisas que a gente pode falar. Kim, por favor, quero ouvir a sua voz aqui, senão vão brigar com a gente que a gente não deixa você falar. Então, eu não sou nenhum grande especialista em comércio exterior, mas quando eu vejo o que saiu na imprensa nos últimos dias, eu vejo alguns pontos aí que não entraram na discussão. Por exemplo, quando o Ebert coloca esse receio em relação da China, pô, joga aí no colo da China. O que a imprensa vem reportando para o Brasil é que nunca o Brasil teve uma balança comercial tão ruim com a China. As exportações para a China estão caindo, porque a China, sim, tem um projeto de país, né, um projeto de soberania mesmo, para não ser dependente de ninguém. Então você está assim num ponto que, você não vai ter mercado na China. Aí você junta isso a outros mercados que esses já abriram o bico e já falou, cara, não tem espaço na China. Seja o mercado de pescados, seja o mercado aí de suco de laranja, enfim, coisas que o Brasil exporta. Então, eu vejo que pela primeira vez mesmo a gente está diante de um cenário que tem muita gente aí que pode vir a ser prejudicada. Muita gente que pode vir a ser prejudicada. E aí o ponto é, até quando essa galera vai ficar de braços cruzados? O grupo aí do empresariado lá em Santa Catarina já se comunicou, e eles usam inclusive o termo, né, venezualização do Brasil, traz essa componente ideológica. Você está diante de uma coisa que é real, que é a possibilidade de uma punição ao mercado financeiro, e eu não sei, acho que uma punição, você proibir transacionar em dólar, ser expulsado do SWIFT, se isso acontecer, eu não acho que é a questão assim, não, o sistema aí vai recrudescer, cara, esse sistema, ele não se mantém, eu não acho que esse sistema se mantém com o salário público, né, que o cara ganha ali uns 40 mil reais, e eu não acho que esse sistema se mantém com uma pessoa só. Aí a pergunta começa a ser, quantas pessoas estão dispostas a pagarem o preço para 1, 2 ficarem por cima da carne seca? Porque não é uma pessoa que comanda o Brasil. E aí o Ebert talvez tenha isso na ponta na língua mais do que eu, que é o seguinte, são as relações interpessoais. Todo mundo não, né? Mas muita gente é casado. Não conheço uma pessoa que olha assim e não já pensou em jogar a mulher da janela em algum momento. Aí imagina a tua mulher enchendo o saco. O cartão não me inclui fora dessa. Não, para, me inclua fora dessa. Depois eu apanho em casa, pô, já apanho do pessoal do judiciário, aí, depois eu ainda apanho em casa. Todo mundo sabe disso, aí o cara fica, imagina, isso não é piada, imagina aí todo esse processo. É verdade, eu também acho, eu concordo. Não é uma vida que sustenta com 40 mil reais. É você falar, não tem, cartão de crédito não passa, férias só no Brasil. O cara pode estar acostumado, mas ficar vivendo com segurança o tempo inteiro, o tempo todo, sabe? Que cada vez mais, antes você ficava se protegendo do pobre bolsonarista, né? Nojento, que fedendo, que não toma banho direito. Não, esse é o petista. Mas e agora? Que você está num país que cada vez mais e mais pessoas estão insatisfeitas, gente que convive esses locais que você convive. Então, assim, eu acho que a gente está entrando num caminho, essa é uma possibilidade, óbvio, assim como tem várias outras. Eu acho que a gente tem diante a possibilidade da construção de um cenário, a depender do desenrolar dos próximos dias, que você pode ter verdadeiramente a classe econômica, que eu acho que quem é que contrata os grandes escritórios de advocacia pelo país, que é quem patrocina os grandes eventos. Eu acho que talvez não vai ter mais evento do Grupo Esfera, evento do Grupo Lead em Nova York, né? Inclusive tem um evento do Dória que está marcado já, né? Resta saber se o Dória vai manter a programação. Está agora em setembro, em agosto. Será? Será que a turma vai lá palestrar em Nova York? Talvez não, né? Talvez nem possa. Então, eu acho que assim, tá criando um cenário, eu acho que às vezes o pessoal superestima a China. E eu vejo uma coisa que não sai na imprensa, é um fenômeno que desde o primeiro dia do governo Lula a imprensa nunca abordou. A resistência do Lula frente à esquerda.
A imprensa, no máximo, narra como se o Lula tivesse sem ter o que entregar para a militância e o pessoal está desanimado. Não é isso. Quando começou toda essa confusão, a imprensa é muito safada no Brasil. Obviamente que tem horas que você tem que ler a imprensa, porque a direita está muito descolada da realidade, o bolsonarismo está muito descolado da realidade, mas toda vez que tem uma crise, é reação imediata, sabe? É tipo reflexo. A imprensa entra em campo para desmerecer, a imprensa entra em campo para proteger o Lula, e aí começou com esse discurso. Não, vai dar muito poder pro Lula, não, o Lula vai dar super bem, não, o Lula vai fazer isso. Gente, pautas propositivas, nem pauta propositiva, qualquer pauta, até crise, e crise gera mais clique do que coisas boas, é por isso que a gente tem Cidade Alerta, esse programa policial maluco. Crises geram mais hype. No mundo que nós vivemos hoje, você manter uma crise por mais de 5 dias é uma hecatombe, é o que eu falo do período das 120 horas. Se passou de 120 horas, meu irmão, é uma crise que vai ser caos. Então, pauta propositiva não dá. Não tem mais ninguém falando de soberania nacional. O patriotismo do PT já acabou porque não dura. Isso não dura. Então, estava óbvio desde o primeiro dia que não ia colar essa história. Você teria que ficar se reinventando o tempo inteiro. Isso não vai. Simplesmente não vai no mundo que a gente vive hoje. Por outro lado, os aspectos negativos e o caos, eles já estão desde o primeiro dia. Eles não desapareceram. Então, quem está no meio da crise, todas as últimas falas do Lula vão em direção oposta. Vão na direção de recrudescimento. Vão na direção que a imprensa começa a reclamar. O Estadão já fez um editorial colocando a culpa no Lula. Colocando a culpa por parte dessas movimentações em relação ao BRICS. Que o BRICS não está preocupado com a desdolarização. Está provado ao longo dos anos. Que lá atrás já o Lavrov falou, a ideia do Lula. A gente não está se movendo sobre isso e quem melhor explicou foi o Arthur aí no último Geoeconomia. Eu tava mexendo meio burro, assim, no meio do programa, eu tava sem entender. Aí no final eu falei, agora eu entendi. Beleza, entendi. E Arthur explica isso, acho que bem detalhado, acho que vale a pena o pessoal assistir. O objetivo nesse momento não é desdolarizar, vamos aqui botar o mundo no padrão yuan. Não, esquece. Padrão médio. Não. O negócio é outro. Então, assim, o cenário que às vezes o pessoal pinta, eu não acho que ele é o real. E aí quando você passa para essa esquerda, você vê que o pessoal não bota fé no apoio chinês. A esquerda antipetista, que é o pessoal assim, que não vê solução através do Lula, vem deixando isso bem claro, vem relembrando coisas, faz até um retrospecto mostrando, cara, como é que a China age perante crises em tese com seus aliados. Sempre abandonou. Mas sempre abandonou. Fica ali, às vezes dá um gritinho, outro vai, vida que segue, irmão. Não tô preocupado. A política de atuação externa da China é outro caminho, é muito mais, sei lá, a questão da nova rota da seda, prender o cara através da armadilha da dívida, sequestrar a tua infraestrutura nacional, do que ficar fazendo essa geopolítica mesmo, assim, de influenciar aqui, influenciar acolá. Óbvio que ela tem interesse no Brasil, quem não tem o tamanho que é. E aí você olha essa questão China e Estados Unidos, tem um ponto nessa disputa que eu acho que é crucial, que é o domínio sobre as terras raras, e aí o Brasil. Então será que os Estados Unidos está disposto a deixar as terras raras, inclusive até para a questão dos chineses, porque alguém vai explorar, cedo ou tarde. E do jeito que as coisas estão indo, e eu acho, isso é achismo, eu acho que os Estados Unidos já chegou ao ponto de perceber, até porque quando você olha a história das sabotagens ao Brasil, você vê que essa turma entende bem, não tem como explorar o Brasil. O Brasil não tem como se desenvolver com o judiciário do jeito que está. É impossível. Os donos do Brasil é realmente o Poder Judiciário, é o Ministério Público que suspende obra, que suspende, né, qualquer tentativa aí de liberar uma lavra, né, sei lá, para ter o quê? Não pode, é sempre o indígena, é sempre uma coisa dessa, é sempre um esqueleto que apareceu lá de 300 anos, que é cemitério, você não pode tocar o dedo, então acho que assim, tá se criando um cenário que eu entendo essa preocupação. Eu não acho que é o cara assim, porque eu vou largar o osso. Eu não acho que é porque eu vou largar o osso, é porque eu acho que as pressões para a pessoa largar, falam assim, cara, tá totalmente insustentável. Coisa que tá acontecendo é insustentável. Teve um fato que eu acho que passou pouco desapercebido e que se isso aconteceu lá atrás e foi revelado agora, 2 dias antes da tarifa, talvez já estava prevendo, será que isso já não está acontecendo neste momento? Que foi o quê? O André Esteves deu em on para a turma do UOL. Ele deu em on, ele assumiu que quando houve o bloqueio da Starlink para pagar pelas contas do Twitter, ele pegou o telefone para ligar e falou, cara, isso aqui é um absurdo, porque se fizer isso daqui,
a gente pode querer cobrar o dinheiro da Ambev para pagar pelo prejuízo das Americanas. E aí não pode, né? Então, se lá atrás já teve essa gritaria, olhando as últimas horas na imprensa, se falando, olha, os bancos estão começando a consultar escritórios americanos para ver até onde pode ir o problema, e vai tendo aqui, vai tendo acolá. Eu acho que no primeiro momento, e acho que talvez até mais poderoso que o poder judiciário, são as oligarquias nacionais, que quem realmente comanda esse país. Então, e a Eliane Cantanhede, essa é porta-voz do regime, ela falou semana passada, só para encerrar, que desde o início, o cara falou que ele não tá nem aí. Tô nem aí, não tô indo aos Estados Unidos. Eu acho que ele até nem entendeu o que são essas sanções, na verdade. Tô nem aí pra nada, não faço questão de ir na Disney, não ligo, não quero dar um abraço no Pateta. Só que ela fala, isso é a opinião dele. Resta saber a dos outros, né? Resta saber se os outros estão felizes com isso. Então, assim, eu acho que tá se criando assim, um cenário meio complicado, até de isolamento. Talvez a gente possa estar aí vendo o efeito Sérgio Moro, o grande herói que começou a incomodar demais e em determinado momento precisou ser escanteado. Quando a impressão que dá, às vezes, quando as pessoas falam, é que assim, um dia o Eduardo acordou e foi para os Estados Unidos porque ele deu vontade, né? Vou fazer os caras porque meu pai está sendo perseguido ali. E, cara, o que está acontecendo no Brasil não foi do dia para a noite. Isso está acontecendo há muito tempo. E eu acho que os empresários agora têm que começar, se já não começaram a perceber, são muito lentos, né? Eles têm que começar a perceber que essa dificuldade institucional no Brasil, esse problema institucional, que é um problema institucional mesmo, que você não sabe o que um juiz vai decidir, não é só o Supremo, é aqui. Se eu tenho uma empresa, eu tenho 10 empregados e acontece alguma coisa, a minha relação com eles, como que o juiz do trabalho vai decidir, a gente nunca sabe. Não é que assim, não tem nenhuma previsibilidade. A questão de imposto, a gente acabou de ver o negócio do IOF. Então, assim, é um problema muito anterior e, assim, todas as instâncias nacionais se esgotaram, por isso que teve que ir para fora, eu acho, pelo menos a minha visão aqui. Então, essa impressão de que, não, vamos lá, porque vamos pedir ajuda do tio Sam, porque a gente está aqui querendo ajudar o meu partido ou a minha causa, e eu acho que a minha causa política, eu acho que as pessoas não perceberam, e isso até é uma vantagem para o Paulo e pro Eduardo e pra gente, assim, que o Eduardo até falou no programa, talvez tenha sido da boca pra fora, não sei, mas me pareceu, é uma coisa que eu faria, que o cara falou, eu não quero saber se eu vou poder ser candidato, se eu não vou poder ser candidato. Existe uma coisa muito maior. O cara também tem filho, o cara também tem uma ligação com o Brasil, né? E não só ele, todos esses empresários. Os bilionários, eles são minoria também, né? Pro bem e para o mal. Então, assim, tem muito empresário médio para grande que tem família aqui, que quer viver a vida dele, que tá vendo que o negócio vai cair no colo dele, não tem como. Então, eu acho que a gente fica falando... Parece que o cara quer resolver também. Entrou a tarifa, depois de amanhã caiu o Alexandre, resolveu tudo. Isso é uma maratona, bicho, não é 100 metros rasos. É um negócio que é um passo, aí volta, o cara duplica a aposta, você vai. Cara, é coisa que vai demorar, infelizmente, aqui nenhum remédio, né, amargo. Não volta rápido, tem que tomar. Não melhora rápido. Fala aí, Arthur. Eu quero botar só alguns pontos concordando com quem falou, e que esse entorno do regime está assistindo muito e tem vários fatores que são importantes. Pode ser que a frase que vazou aí na mídia, né, nós sempre teremos Paris, o que é uma meia-verdade, porque esse ano que vem o Macron roda e entra o partido da Le Pen, eu acho que nem Paris mais o regime vai ter. Mas é engraçado que toda a ditadura sempre teve Paris também, né? O Gaddafi ia passear em Paris. É engraçado que todo regime tem Paris, né? Como alvo para gastar dinheiro. Mas o que acontece é o seguinte: quando o Barroso, por exemplo, vai dar uma entrevista recente e circulou que o repórter perguntou: "Ei, ministro, o senhor também acha que sempre teremos Paris?" Isso aí tem duas coisas que eu queria alertar. Primeiro, a pergunta dela está muito ligada a uma percepção que o Barroso e parte do Supremo começou a dizer o seguinte: cara, não é bem assim. Havia uma percepção de uma parcela do regime de que o Trump era um grande bonachão, que o Trump é aquele cara que fala e não se escreve,
que ele faz uma tarifa, daqui a pouco muda, e muito influenciado por uma desconexão da realidade e uma alienação dos fatos. Eu tive uma discussão com um advogado, e que ele falou assim, Arthur, qual foi o acordo que o Trump fez? Eu falei, quer que eu te mande? Eu vou começar a mandar. Eu brinquei, falei assim, cara, você tem que parar de ler Metrópolis, Estadão e Folha para acreditar no que está acontecendo no mundo, porque eles não dão as notícias. Então você acha que o Trump não fez nenhum acordo, mas tá rolando. Fez com o Vietnã, fez com a Índia, os caras estão conversando. Mas tinha essa impressão que era um bonachão. Então a primeira pergunta da repórter tem a ver com isso. Isso é uma percepção da corte. Agora, a resposta do Barroso carrega uma outra resposta. Ele falou assim, não, eu levo esse assunto a sério. Porque esse assunto já está, ele percebeu que o Trump não foi um cara que fez um pouco da ideia do Alexandre, de parte da esquerda e da mídia brasileira e tal, que foi tipo um franco-atirador que chegou lá de novo. E eles começaram a perceber que o Trump tem um projeto político e tem time, tem um suporte político, tem o Vance, tem o Rubio, há um projeto político, há um projeto realmente que sustenta o presidente. Então, o Barroso fala, eu estou levando a sério essa coisa, não estou de brincadeira não, porque eu comecei a sentir os efeitos. A perda do visto tem efeitos bancários, ainda que pequenos, mas já tem efeitos. Então eles já começaram a sentir efeitos. Então, esses efeitos não são só pessoais, são familiares também, como o Herbert colocou, e já está chegando neles, e o cara está levando a sério. Agora, não acho que é só o setor produtivo. Porque, veja, por exemplo, acho que o Paulo Figueiredo falou isso e alguém ficou fazendo deboche dele no Twitter. É engraçado que o Brasil é formado por ignorantes que têm orgulho da própria ignorância, né? Os intergalácticos são o fritador de hambúrguer. Lembra? Começou assim. Que falou assim, os maiores exportadores de serviços, são os escritórios de advocacia, o cara a fonte, não sei da onde. Então, vou dar a fonte, vou dar um exemplo para nomear, para entender. Pega o faturamento do Pinheiro Neto, os maiores escritórios do Brasil, o Rio de São Paulo ali na Marginal, ele tem um prédio escrito Pinheiro Neto. 80% a 90% são de escritórios, são de empresas estrangeiras americanas que atuam no Brasil através do Pinheiro Neto. O setor jurídico brasileiro, os grandes escritórios, ele se tornou um corretor das grandes empresas americanas, porque pela OAB o escritório americano não pode ter no Brasil. Então eles fazem acordos, esses grandes grupos econômicos usam o escritório americano, ele conecta o Brasil, a grande margem fica para os escritórios americanos e os caras ganham um spread. Ganham bem, óbvio, mas ganham como spread. Então os grandes escritórios brasileiros vivem da receita dos americanos. Se o Trump quiser apertar isso em escala, ainda apertando, ele pode, que seria... Aí seria uma bomba nuclear mesmo, tirar o Brasil do SWIFT, é papo do Itaú e do Anel Esteves ligar para a corte e falar assim, it's over, acabou, porra, acabou, it's over, porque quebra o Brasil numa velocidade inimaginável. O banco vai dizer, cara, desculpa, bichão, se você não sair por bem, nós vamos patrocinar para você sair por mal, pode gritar, acabou, bicho, eu não vou ficar sem o SWIFT, entendeu? O Itaú não vai ficar sem o SWIFT, e não acho você que ele vai fazer negociações que ele faz via CIPS. Não vai, entendeu? Vai virar o Irã numa velocidade que você não imagina isso aqui, entendeu? Então, os bancos vão olhar e falar assim, não, patrão, não tem graça. Mas isso é uma bomba nuclear. Mas ele pode ir tacando mísseis. Eu concordo. Eu acho que eles vão tacando mísseis, sabe? Eles vão dizer assim, a partir de agora é o seguinte, nenhuma empresa americana pode sancionar com os escritórios brasileiros que se relacionam com os escritórios dos ministros do Supremo Tribunal. É um exemplo. A primeira, isso já é um efeito muito grande, porque os caras vão ter que chegar e falar assim, eu não posso, e eles vão ter que começar a comprovar isso para o Departamento de Estado americano, entendeu? Para os bancos, você recebe dinheiro, você se relaciona com o cara, então o cara vai isolando o cara na própria indústria, aí o cara tem que fazer bypassar as sanções e correr um certo risco, então eles podem aumentar isso até chegar no SWIFT. Então, eles podem chegar para usar, ou até dizer, olha, a partir de agora, a empresa americana não pode mais se relacionar no Brasil com outra escritório de advocacia. O Pinheiro Neto quebra. O Pinheiro Neto quebra. Se você chegar para o cara amanhã e falar assim, escritórios, empresas americanas não podem mais se relacionar com escritórios brasileiros. O cara quebra. As arbitragens internacionais, por exemplo, feitas na Câmara de Paris, na Câmara Brasil-Canadá, que são arbitragens grandes, se os Estados Unidos falam assim, elas não são mais aceitas porque o Brasil está sancionado, não tem mais valor jurídico, você quebra as empresas brasileiras do ponto de vista das negociações internacionais, das grandes causas. Você tira acesso a esses caras. O nível de mísseis que uma economia do tamanho dos Estados Unidos pode fazer da Europa para um país que nunca se preocupou com a sua soberania, como foi o Brasil, é
infinito. Então, no limite, essa troca, esse pagando para ver, para mim, tem um momento que o Barroso, dessa resposta, ele começou a entender a dinâmica disso. Ele falou assim, não vai ter graça, não vai ser divertido, entendeu? Não vai ser, eu não vou ser o ditador vai ser o Moraes. Então, a minha mulher quer fazer compras em Paris, cara, quer comprar em Nova York. Exemplo, eles têm um evento agora em agosto, que vai ser feito em Londres. Se eles forem sancionados economicamente, acabou, não vai para Londres. Não tem Hotel Península em frente ao parque, não sei aonde. Não tem, cara. Entendeu? Vai ter que ser no Ibis, entendeu? De uma pessoa. Então não tem. O cara começa a dizer, ele não começa a ter acesso a isso. Não é legal para ele. A mulher dele falou assim, bichão, tu me virou ministro do Supremo para ficar tirando férias no Piauí. A realidade dos caras é essa, entendeu? No Maranhão com o Dino. Então o cara não quer, bicho. Então, assim, agora, se você falar assim, tipo, o ditador vai ser você, Barroso, eu vou dizer, vou avaliar, mas não vai ser. Então ele vai dizer, porra, não vou ficar sustentando aqui as loucuras do Alexandre, bancando esse negócio de infinito. Então, em algum momento, o que eles vão dizer é o seguinte, pô, não dá para ter uma solução e que a gente resolva sendo humilhar, que acho que esse foi o seu ponto, que eu concordo com você lá naquela primeira parte do bloco. É assim, porra, também se a única solução for uma humilhação completa e uma redição, aí eu dizer, bom, então eu prefiro entregar um país destruído e dizer que eu morri atirando, porra, né, do que eu ser humilhado e ele entregar um ativo porra, entendeu? Com valor. Melhor morrer lutando, né, cara? Concordo com você. Então, em algum momento, esses caras vão ter que dar alguma solução para não ser qual é. Mas eles não ser humilhados. Porque isso faz parte da negociação. Barbosa. Tô com dor nas costas, vou aqui virar embaixador. Não, exatamente. Faz parte dessa coisa, da negociação, especialmente do Trump, ele puxar pro extremo para o cara falar, não, se a gente fizer, não sei o que, tá bom, vamos aí. Isso Art of the Deal, que provavelmente eles não devem ter lido, porque acham o Trump um idiota, o que é bom para quem tá negociando, o outro achar que você é um idiota. Eu acho que idiota os caras já não acham mais, né? Já perceberam que não, nem fritador de hambúrguer, nem não tem graça, né? O neto do Figueiredo, exatamente. Então, os escritórios estão começando a dizer pro cara assim, cara, não vai ficar legal. Não tá legal. Isso que você falou, Arthur, eu concordo pra caramba. Se o aperto for feito nessa turma que você falou, aí eu vejo a saída por aí. Mas eu acho que é por aí, não, mesmo. São exemplos, né? Mas eu acho que mas esse ponto. Pra hipótese que eu levantei, este ponto que você colocou fecha a conta. Não, e eu digo também o seguinte, eu fiz esse exercício dessa hipótese, mas eu tô louco pra eu tô errado, tá? Eu não tô... eu coloquei justamente que eu falei, pô, fala que eu tô errado, eu quero errar no que eu tô falando, pô. Essa eu quero errar, não quero acertar. Eu discordo de você não, sabe por quê? Eu acho que, assim, eu comentei uma coisa que eu vou até te falar um pouco meio off, mas vamos lá, em off, né, na rede. Mas eu até falei assim, cara, eu tô achando que esses malucos do regime são psicopatas. Tão nível de psicopatia, porque assim, os caras estão achando que os americanos estão brincando, mas o que esses caras vão fazer, entendeu? Eu também quero estar errado, mas assim, eles estão levando o Brasil para uma ditadura, de fato, e para mostrar valentão, uma briga que eles não têm como ganhar, a não ser que os Estados Unidos canse da briga, ou realmente o Trump, ou o grupo político apoio dele, dê uma amarelada histórica. Mas na trocação franca, o companheiro, a gente não faz mal nenhum nos Estados Unidos. Não, e tem mal nenhum nos Estados Unidos. E você sabe que aconteceu aquele problema lá do Trump. O Trump teve um problema sério com os apoiadores agora com o negócio do Epstein, né? Que ele perdeu mesmo um monte de apoiador, porque ele não liberou os arquivos do Epstein. Agora ele tá achando um meio termo ali, mas seria o momento dele falar, deixa o Brasil lá, eu tenho mais o que me preocupar aqui. Eu cheguei a pensar nessa hipótese. E o cara não largou mão. Todo dia ele falou do Brasil, todo dia ele falou. Então, assim, eu acho que esses caras estão levando mais a sério até do que eu imaginava. Mas o ponto aí, Felipe, é que não é o que... Quando eu formulei essa hipótese, não é que eu acho que os caras aqui podem oferecer algum risco aos Estados Unidos, não. Sim, não, eles podem se fechar, porque assim, Cuba também não pode fazer porra nenhuma com os Estados Unidos, exatamente. mas a ditadura tá lá e não cai, entendeu?
A Venezuela também não pode fazer nada, mas também tá lá e não cai. A Coreia do Norte também não pode fazer nada, e tá lá e não cai. Então o meu receio é, os caras não podem fazer nada, mas também não custa pra eles fechar tudo e falar, já que a gente tá ferrado, já que eu não posso viajar pra lugar nenhum, vou ser o rei aqui. Porque pega isso que você falou, Arthur, e joga assim, imagina, os 11 lá do STF. Quantos deles não prefeririam ser o ditadorzinho? Talvez o Barroso não, mas e o Dino, por exemplo? Será que ele não gostaria? Eu acho que ele gostaria. O problema é que os caras vão brigar entre eles pra ver quem é que vai ficar, né? Porque no final alguém tem que ter a caneta final. Não dá pra ser Tira no palitinho. Só um fator, Télio, sem querer dizer, mas ainda por cima tem um quadro hoje, que é o quadro do Brasil nesse momento, que é um quadro de uma economia muito ruim, o povo desempregado e sem comer direito. Então, assim, uma ditadura, nesse ponto, ela não tem apoio nem econômico para ser feita no Brasil e não tem, pelo contrário, está mais com um perfil revolucionário, a mim, um momento de revolução, do que no momento de imposição do regime e estiração ao povo, entendeu? Porque os caras estão tocando minha liberdade, por quê? Não tem mais nada, não tem mais comida, só os empresários que estão reclamando que ainda ganham dinheiro com juros, né? A turma dos cafés da vida, mas só eles, porque produtivo mesmo, é interessante, né? É curioso, porque é a mesma história. Quando você vai no wokeísmo, você tem sempre alguém da elite defendendo o pobrinho, né? E esse cara que defende o pobrinho, às vezes até ele é da Falcões, ONG, sei lá o quê, voando com Falcões, mas no final esse cara fica milionário explorando os outros. No lado liberal é a mesma coisa, tem sempre um liberal que é banqueiro defendendo empresário. E o empresário mesmo não fala, o cara que é o cara que produz, não, mas isso é ruim com os empresários, deixa o cara falar então, né? Deixa o cara lá dizer o que ele quer. E o que ele assinou hoje na Santa Catarina é o contrário, né? Mostrando que, cara, parem com isso, mas parem aqui no Brasil. Né? Parem vocês aqui no Brasil. Kim, agora vamos falar do PL um pouco. Como você achou, no começo você criticou bastante que eles não falaram muito, que também deixaram o Eduardo meio isolado. Você acha que isso mudou de 3 dias para cá? Continua a mesma coisa? Como absolutamente nada, né? Nem com essa situação toda. Não tem uma única postagem a favor, pelo contrário. Duda Lima todos os dias vem postando alguma nota na imprensa para atacar o Eduardo, para desmerecer o Eduardo, para falar que o Eduardo está isolado, para falar que o Eduardo tem que ser destruído, que o Eduardo é um vagabundo, que é um bandido. Bom é ele, o grande Duda Lima. Enquanto isso, segue articulando, tentando emplacar, sei lá, o sucessor aí do governo do estado de São Paulo, porque Duda Lima trabalha para o Tarcísio ser presidente, ele tem o interesse de fazer o marketing dessa campanha, sabe que teria, né, um grande acesso, por mais que o Tarcísio tenha lá o outro marqueteiro dele, e ainda que feche a porta, vem o governo do estado, tem um grande André do Prado aí, grande interesse do PL em subir, que é uma coisa até que o Herbert fala, né? Se desse hoje a caneta, a direita não sabe nem para quem a direita tem para nomear, para ocupar os quadros. Agora chega lá pro Valdemar, vê se o Valdemar não tem 1000 nomes na cabeça. Tu pode falar o que for, a cidade, no dia não é um dia, não dá uma hora, Valdemar tem uma lista para te dar de nomeações. Ele e o Duda Lima. Então assim, a preocupação desses caras é o poder. A preocupação do Duda Lima é continuar indo para Roland Garros, como ele foi esse ano, né? É um cara que não conhecia o que era isso no passado, agora o PL, sabe? Vendendo caro, como se ele fosse o grande nome da política brasileira. Porque mas o cara não vê... Não é só ser um bom marqueteiro, né? Porque Duda Lima, ele é esperto. Ele vende o marketing dele junto com a força de Bolsonaro. Então, assim, se tu quer o apoio do PL na tua campanha e do Jair, tu tem que me contratar. Ele é o boleteiro master. Então ele vai trabalhando junto com o Murilo Hidalgo, aquelas pesquisas 100% enviesadas, que faz as perguntas para já desenhar um cenário que eles querem, vender. Então ele trabalha isso daí, ele tem o interesse também que o Eduardo não seja candidato ao Senado, porque é mais uma vaga também que se abre. Uma coisa que vale muito a pena já prestar atenção, assim, a gente falar aqui, deixar esse programa já eternizado. Vejam quem serão os suplentes ao redor do país, em especial em São Paulo, que é o núcleo ali do Duda Lima e do Valdemar. Vamos ver como é que vai ser, porque a depender de quem for candidato, quem for presidente, quem for levar alguém para ser ministro da Justiça, quem pode ser aí o suplente, porque essas conversas já existem, já rodam na rádio peão da vida. Então assim, existe um trabalho ativo de destruição do movimento bolsonarista.
né, vamos chamar assim, que é o Bolsonaro, os seus filhos, etc, tudo mais. E existe esse movimento ativo, dia sim, dia também. Todas as campanhas que foram feitas pelo Lula Lima, todas vão na direção contrária do Eduardo, todas, né, não apontam para o problema institucional que o Brasil vive, tenta apenas fazer uma certa polarização com o PT, e no final não quer resolver nada. Mas deixa eu perguntar, aqui, com a minha ignorância, por que o cara, se eu tenho um jogador, é como se assim, o cara tem um movimento nas mãos, bolsonarista, é um movimento grande no Brasil, tem o vai, não vou dizer Pelé para não ficar, o Bolsonaro seria o Pelé, vai, desse movimento, ele tem ele na mão e quer sabotar. Qual é a lógica disso, desses caras? Porque se ele quer poder, ele deveria querer, os caras que os caras Bolsonaro, ele pode trazer votos e ele pode se eleger. Mas e aí? Bolsonaro se elegeu. Qual espaço que Duda Lima vai ter? Na SECOM? Não vai. Agora, qual espaço que Duda Lima tem, não na presidência, mas no governo do estado com o André do Prado lá? Quantas prefeituras ao redor de São Paulo, né, do estado de São Paulo, Duda Lima tá fazendo campanha de marketing? O que é que vai levar ele para continuar indo para Roland Garros e assistindo a corrida em Mônaco? Em Mônaco. Não é pela TV igual a vocês, pobres. É o quê? O apoio a Bolsonaro? Ou é essa linda democracia, né? Jogando fechadinho com o Centrão? Então, assim, ele sabe disso e ele também não quer ter problema com pessoas que têm muito poder neste Brasil. Então, a intenção do cara é essa, sempre foi, destruir o movimento, é capturar o movimento por dentro. E na maior parte do tempo, né? O Bolsonaro, por ser muito louco, é meio difícil de controlar. Então até coloca assim os nomes, mais à direita, mas mais fechado com o PL do que fechado com o Jair, e você vai minando esse movimento, dia após dia, para você manter a política como sempre foi. Você tem o cacique que dá as ordens, e todo mundo segue aí bonitinho. Esse é o senhor Eduardo, acho que é Eduardo Rodrigues Lima. E a galera agora tem falado de novo, né, do negócio das comissões, né? Não serviu pra nada a comissão. Os caras continuam insistindo que era melhor você perder a comissão e perder a eleição do que você ganhar a comissão e ganhar a eleição. E perder, né? Porque ninguém queria mesmo o Alcolumbre. Vai, você perdeu a eleição, mas você ganhou a comissão. E aí você tem o Felipe Barros agora atuando, inclusive saindo das férias para atuar. E os caras falam, pra que comissão? Olha aí, vocês fizeram tudo isso pra comissão e nada, né? Cara, isso mostra o presidente da Comissão de Defesa e Relações Exteriores mandando ofícios pra ONU. O pessoal é intelectualmente devagar, né? Porque, cara, não tem... Não é que tá chegando um e-mail do deputado, mas um e-mail do presidente da Comissão de Defesa e Relações Exteriores. É outro peso institucional. A mas Angélica, eu devo ser meio professora burro de heurística, mas que o interesse dela é tipo do Lima, é vender curso de R$3.200. A Angélica, ela tá lá dando um ataque de pelanca, né? Tá meio cansada pra idade dela e pra ficar brincando de animadora de torcida, falando isso. Ela tava lá, pra que comissões? Aí o Arthur até deu duas respostas hoje, que é isso, falando, rapaz, se comissão não servisse de nada, pra que fecharam as comissões? Se é tão inútil assim, pra que precisou pedir pra fechar? Sinal que tem algum tipo Deixa de força, os caras lá, né? Exatamente. Agora, se as comissões estivessem na mão do PT, se a Comissão de Defesa e Relações Exteriores estivesse na mão do PT, como é que ela estaria sendo utilizada nesse momento? Como é que o peso institucional do presidente da Comissão de Defesa e Relações Exteriores estaria sendo utilizado? Para fazer as mesmas coisas que o Felipe Barros fez? Ou para jogar contra? Para protocolar no sentido contrário? Falando que ninguém sabe de nada. Que quase não. Entrega essas pistolas lá pro nosso inimigo e deixa, né? Tipo, é quase isso. Né? Entrega lá. O Brasil assinou 35 acordos com a China. Eles ainda não passaram na comissão da CREDEM para serem aprovados. Assinou 15 com a França. Ainda não passaram. Se tivesse na mão do Lindenberg Faria sentado na CREDEM, você acha que teria acontecido o quê? Já teria passado os 35 acordos com a China, estaria pronto para votar no plenário. E assim, da mesma forma com o Macron lá dos 15 que assinou com a França. Então, esse pessoal que fala isso, esse pessoal está começando a querer, a trabalhar no mesmo modelo do Alexandre, entendeu? Cara, para eu ganhar o poder, eu aceito destruir o Brasil, entendeu? Então, eles fazem aquilo que acusam os outros, entendeu? É exatamente isso, porque falta, apenas para dizer que está certo num discurso político que não é verdadeiro, e eles sabem que não é verdadeiro, eles estão muito dispostos a, por exemplo, a dizer, tá bom, vamos dizer que ainda é importante Felipe Barros lá, deixar um de velho, tomara que passe desse acordo com a China. Foi o que eu brinquei com o Felipe, com o Trielli outro dia. Falei, cara, acho que foi no quinto, né? Foi no quinto elemento. Falei, cara, se o Eduardo ganhar
a eleição de 2026, vamos supor que ele dispute e ganhe, a primeira coisa que Ciro Grimaldi, os caras vão pro Twitter, vão falar o seguinte: porra, cara, pra que você ganhou? Agora você deu voz ao Lula, cara, ele virou oposição, eles não vão fazer mais nada de errado. Pô, cara, porque tá vendo como vocês atrapalham? Eu acho que primeiro eles vão ligar pro Eduardo e pedir alguma... Não, mas deixa, depois quando receber o não, é que eles vão brigar. Imagina a raiva, sabe, Eduardo fazendo alguma coisa, sendo visto por parte da população como, pô, é isso aí mesmo, Eduardo, pra cima deles, o povo aplaudindo o que o Eduardo tá fazendo. Imagina como não tá o Silvio Grimaldo, capaz, o cara não tá conseguindo dormir de noite. Muito bem. Tem uma galera que tem um pensamento revolucionário, né, que só vê sentido no caos. Isso, sei lá, me causa muita estranheza, porque eu só acho que causa vantagem quando você é a pessoa que tem condição de reconstruir algo, né? Então, se você é a pessoa que tem condição de reconstruir, até vale a pena você querer o caos. Agora, porra, o pessoal da direita é o que menos tem meio de ação. Então não faz sentido nenhum desejar o caos, porra. Todo mundo tem mais meio de ação do que o pessoal da direita. O pessoal da direita tem voto, tem quantidade, mas não tem ordem, não tem organização, não tem plano, não tem meta, não tem treino, não tem porra nenhuma, cara. Desejar o caos é suicídio, simplesmente. É ser movido pelo ressentimento. Nesse ponto, algumas críticas têm que ser feitas, né? O pessoal da esquerda faz essa crítica, mas se aplica a todo revolucionário, de esquerda ou de direita, um certo ressentimento de querer destruir o negócio. É o dono da bola que quer furar a bola para não ter o jogo só porque ele não consegue encostar na bola. É isso aí. Bom, então, vamos finalizar. Se desse para construir algo, ainda valeria a pena, né? Vamos finalizar nosso programa aqui, que já está longo. Inclusive, o Herbert também tem compromisso. Vou começar por você. Tá de boa? Tá de boa? Eu tô de boa. Vamos conversar com você só para os comentários do que você achou da entrevista. Você acha que frutificou alguma coisa, não serviu pra nada? Suas impressões da entrevista, lá no Inteligência Limitada. Porque, inclusive, dos verticais, rapidinho, um dos verticais que aqui do Quinto Elemento, vertical é o vídeo do Instagram que a gente coloca, os curtos, né? A gente chama de vertical. Um dos verticais que bombou, tem mais de 350 mil views no Instagram, foi justamente falando que o Rogério, né? Rogério Vilela falou, não, imagina que isso aqui é uma ditadura, vocês estão loucos, não sei o quê. E aí a gente deu uma sacaneada no coitado. Mas aí ele chamou os caras lá, até acho legal ele ter chamado. E aí o que você achou? Então ele deu aquela no final, né? No final ali... Não, minha opinião, é só minha opinião e tal. Então, eu fiz esse cortezinho, publiquei e rodou bastante aí no Twitter. Cara, assim, o geral da entrevista, eu achei que foi muito mais positiva do que negativa. Eu tenho uma preocupação com a forma como o governo, a esquerda, cria a narrativa de vincular o Eduardo à taxa, como se ele estivesse comemorando a taxa. Eu vi ali que, por exemplo, o Demore levantou essa bola várias vezes para ele se desvincular nem da disfarçou, taxa. né? Nem disfarçou, foi direto. Isso, mas, enfim, eu penso que ali foram perdidas algumas oportunidades de se desvincular disso e colocar o foco em algo que tem um alcance maior de opinião pública. Porque, cara, assim, quando o debate fica quente, fica o cara da esquerda contra o da direita, esse público do meio, que é enorme, sempre vai tender a escolher a posição daquele que parece o mais bonzinho, mais limpinho. Então tem que se tomar esse cuidado. E também, pensando em eleição, se a gente melhorar e tiver eleição limpa, você ter colado na sua imagem a ideia de que você quis destruir o Brasil para poder salvar a pele do seu pai, não é algo que te beneficia numa eleição se a gente tiver eleição limpa, né? O Paulo Figueiredo usou um termo de queimar a floresta, e você vê que durante todo o programa eles estavam preocupados em bater nesse termo, quer queimar a floresta, e aí no final ele conseguiu ali, eu achei que ele reformulou bem, de colocar que ele estava se referindo ao establishment político e não ao Brasil inteiro. Eu achei que esse é um ponto positivo, achei que o Paulo deu várias respostas boas. Eu que já fiz e faço várias críticas ao estilo dele de fazer comentários e críticas, eu reconheço que ele deu várias respostas boas. Ele levou o tom de voz em momentos que eu achei que foram desnecessários, porque,
ficar levantando a voz para cima do Demore, fica parecendo que você está batendo em cachorro morto, eu acho totalmente desnecessário, não acho legal. E eu achei bacana os pontos convergentes que ocorreram ali também. O próprio Paulo Figueiredo, acho que tem esse mérito também de ter apontado convergências de pensamento, que é algo que a gente fez aqui com alguns entrevistados, com o Aldo e com outros, porque eu penso que o público brasileiro está na polarização, mas nem todo mundo se sente parte da polarização. Você tem uma galera que é bem direita, tem uma galera que é bem de esquerda, e tem uma massa enorme de pessoas que não quer muito saber disso, não quer se aprofundar, quer saber se vai melhorar ou vai piorar. Então, esse público do meio, ele sempre faz diferença quando você tem um debate. Eu penso que quando você foca nos pontos convergentes, esse público do meio passa a procurar o que é verdade e o que não é. O que tem de verdade naquilo que está sendo discutido. Então, a gente precisa ir encontrando esses pontos, por exemplo, de que o Alexandre de Moraes comete abusos. E que esse abuso vai destruir o sistema jurídico para todo mundo. Esse é um ponto convergente de qualquer pessoa honesta. Vai ter aqueles que vão achar que o abuso é necessário, outros que vão achar que o abuso é desnecessário. Ok, esse é um ponto discutível, mas pô, o abuso está aí e o risco de destruir tudo é enorme. Então, eu achei que no geral o debate foi bom. Foi uma sabatina, na verdade, foi debate, né? Foi uma sabatina. Eu achei que o Demore e o Diogo fizeram boas perguntas, e o Paulo e o Eduardo responderam bem a maioria das questões. Eu achei que no final foi positivo. Eu achei que poderia ter sido pior, porque se eles adotassem uma postura de querer lacrar demais para cima dos dois caras, eu acho que iam perder a oportunidade, porque, cara, veja, o próprio Paulo Figueiredo, quando ele para responder seriamente algumas questões, em vez de querer se crescer para cima do Demore, ele responde bem, ele tem um puta do conteúdo. O Eduardo também, quando tá tranquilo para responder, pô, responde bem pra caramba. Cara, eu penso o seguinte, se você está do lado da verdade, convém embalar bem essa verdade para mostrar para o público. Então, acho que as respostas que foram embaladas de lacração, de tiração de onda, a partir de um certo limite, elas se tornam respostas que desperdiçam oportunidade. Esse é um ponto. O outro ponto do debate, que o debate acende para a gente jogar na mesa e para o nosso telespectador pensar, é na retórica. Eu coloco aqui para vocês me ajudarem a pensar nisso, mas a retórica da luta pela liberdade, eu ainda tenho dúvida se isso alcança realmente muita gente. Talvez muitas pessoas que estejam fora das bolhas da esquerda e da direita estejam preocupadas com outras coisas. Não que eu acho que elas estão certas, não é isso. E não que eu acho que a liberdade não deva ser a pauta principal, não é isso. A minha questão é, se a retórica não for bem ajustada, corre o risco da direita, mesmo tendo mais verdades ao seu lado, corre o risco dela falar só para a própria bolha. E isso eu não sei se geraria os efeitos necessários. Mas, enfim, achei que o debate foi bacana, achei que foi legal o Vilela ter tido a atitude de trazer. Enfim, acabou rendendo bons cortes e bons memes. Só não trouxe o argentino porque ficou com medo. Vai lá, Arthur. Melhor não arriscar, né? Melhor não arriscar. O que você achou? Quer falar rapidamente? Fala quando você quiser. Não, eu concordo, eu acho que o Herbert cobriu extremamente bem a percepção do debate. Acho que, do debate não, da sabatina. Eu acho que foi bom, acho que a grande inteligência deles não foi lacrar e tentar buscar pontos de convergência, olhando que estão preocupados com o Brasil, e que, inclusive, em alguns momentos, o Paulo foi muito bem, quando o Paulo falou, cara, eu estou defendendo você, eu sou contra fechar veículo de imprensa, o Bolsonaro não fez isso, a gente nunca vai defender quem faça isso, se a gente ficar nessa linha, mora o chicote, muda de mão. Então ele fala isso, foi muito bom, porque ele falou, cara, vamos querer fazer isso com a esquerda, e eu não concordarei, porque eu sou a favor do imprensa livre. Então ele mandou muito bem nesse aspecto, e até brincou, né, ele falou assim, foi a favor do Lula livre, porque eu sou a favor do devido processo legal, mostrando que o processo legal era relevante, até porque ele também, né, é vítima de certas loucuras aí do Ministério Público. Então, e do sistema e do judiciário em si. Então, eu acho que o debate foi muito bom, no debate, essa sabatina, e principalmente mostrou, cara, a maturidade da resposta dos caras, e é curioso, porque logo no início da tarifa, você teve uma tentativa de reação da esquerda de tentar, primeiro, capturar um discurso que ela não tinha, que era o nosso discurso da soberania, né? Isso. Tentaram passar por aqui, o Sidônio fica vendo a gente aí, obrigado, Sidônio, pela audiência, mas eu quero que você se
Bom, desculpa. Mas obrigado pela audiência. Mas, enfim, a segunda parte fica valendo também. Mas ele ficou tentando capturar o nosso discurso e tentar levar isso para lá. No início teve uma repercussãozinha, tentaram fazer materiais de marketing, implementaram o vídeo de cachorrinho com soberania, mas não colou, porque isso não faz parte do DNA do governo do Lula, entendeu? Então não tem isso. E pelo contrário, todas as ações deles foram contrárias a isso desde o início, foto com Macron, deitá-lo no chão. Então dizer que ele é um cara que defende o Brasil, a soberania, isso não aconteceu, né? Camisa do Brasil, da seleção virar vermelha. Então isso não colou. Então, o que é curioso, quando você vai para a sabatina, nem pro Demore, nem para os caras que são, como diz o Crim, corretamente, né, que são agentes ali do sistema, né, do regime, representantes patrocinados ali, né, contratados pela TV Lula, nem eles conseguiram emplacar esse discurso de que havia um ataque à soberania com firmeza, entendeu? Você viu que ficou fraco. E a constância na resposta da direita em relação a essas críticas e captura do discurso mostraram que no médio prazo a nossa visão vai prevalecer, entende? Até porque, vamos ser efetivos, a economia hoje, e o café, acho que a gente estava R$50 o quilo, não sei se ainda R$50 o quilo, mas todos esses preços que a gente está falando não tem nada a ver com a tarifa Trump. Teoricamente, ela começa daqui a 10, 15 dias, entendeu? Dia 1º de agosto. Então, o brasileiro hoje está vivendo no governo do Lula mesmo. Então, a tarifa Moraes não entrou em vigor, entendeu? Então, assim, eles estão vendo os efeitos reais da economia. E para a eleição, que é 2026, esse discurso, que meio que foi tumultuado agora, ele vai se perder, está muito longe essa eleição para esse discurso de que o problema foi que o Trump veio com as tarifas, etc. Acho que não tem efeito. E vou dizer um outro efeito que eu comentei no nosso grupo hoje. Para o povão, para desespero dos donos do regime, povão brasileiro, se ele vir juiz se dando mal, ele está de boa. Ele vai gostar de ver o juiz se dando mal. Então, se o Trump realmente esquentar o tamuí para cima dos caras na física, entendeu? Ou no judiciário como um todo, para o povão ver juiz ou o judiciário arder, cara, é lavar a alma, como dizem a galera da direita. Então, eu acho que, de forma geral, a sabatina foi boa, porque mostra que, inclusive, eu consegui capturar que a consistência da tentativa de reação do discurso de esquerda não colou nem para os jornalistas de esquerda, entendeu? Então, viu que era uma tentativa de ilusão. Isso aqui foi um truque de ilusionismo para ver se colava nas redes sociais e tal, mas já passou. Vamos discutir. Vai que cola, né? Deu vai que cola. Kim, para fechar, diga lá, quais foram as suas impressões? Você fala nos seus vídeos, mas fala aqui que às vezes o pessoal que vê aqui não vê lá. Eu sigo a mesma opinião, acho que mandaram bem. Eu queria que tivesse. Não é que eu queria que tivesse mais lacrada, velho, mas eu torço pelo dia que um jornalista, alguém de direita, vai dar um enquadro em um jornalista do Estadão. E ontem era a chance com o Schelp, que tá lá, bancando aí o democrata. E eu tinha que botar logo o dedo na cara, falar, irmão, vem cá, como é que tu tem coragem de estar aqui, Schelp? Eu já mandava assim, como é que tu tem coragem de estar aqui conversando comigo, quando tu trabalha pro veículo mais golpista deste país? Cara, o jornal que tu trabalha, o dono queria jogar uma bomba atômica no Brasil. Um genocida. Como é que tu tem coragem, Schelp? Se tu é um democrata, tu tinha que ter pedido demissão do Estadão agora. O Demore é mais homem que tu trabalhando pra TV Lula. O Demore é mais democrático que você. Você, assim, não existe ninguém mais vendido no Brasil do que quem trabalha pro Estadão. Mais do que o Globo. Até o ChatGPT sabe disso. Sempre foi um apoio explícito ao golpe. Você pergunta lá, eu perguntei ao GPT, quem é mais golpista? A Globo e a família Marinho ou os Mesquita e o Estadão? Aí o ChatGPT fala, olha, por mais que a Globo tenha mais intensidade, a Globo é um golpismo, oportunismo, um pouco mais discreto, já o Estadão é escancarado. É golpe na época do Império, é Revolução de 30, 64 e todo o processo lá ao longo dos anos 70, implementação da Nova República, os seus interesses sempre da elite financista paulista, né, que no final era, no início lá, elite cafeicultora.
Tem condição uma coisa dessa? Pra mim só faltou isso. Eu quero ver o dia que alguém vai botar na roda o que é o Estadão. Não dá mais pra gente continuar fingindo que o Estadão é só mais um veículo qualquer. O papel golpista do Estadão nesse cenário que se discute no Brasil, né? Golpe, tem que ganhar destaque. Mas tem que ganhar destaque, não tem por de coisa. Pra mim só faltou isso. Tirando isso daí, entre mortos e feridos, eu acho que foi muito mais positivo aí pra Eduardo e pro Paulo, que conseguiram mostrar o ponto deles. A maior parte dos recortes são totalmente favoráveis. Aí a turma do Estadão, inclusive, publicou uma fake, né, uma mentira, dizendo que Eduardo sabia das sanções, e os caras das tarifas, né, que iriam vir. E os caras estão fazendo isso à toa, estão fazendo isso para tentar jogar o Eduardo dentro daquele outro inquérito, que o cara aí teve alguém que ganhou muito dinheiro na compra e venda de dólares, que meio que sabia que ia ter um aumento, tarifácia, etc, tudo mais. Enfim, isso não é aleatório, né? É uma tentativa de reforçar que essa galera precisa ser presa. São um bando de criminosos, é um crime, e de bobo, né, a imprensa não tem nada. Só para terminar, a reação da imprensa, você falou no dia da sabatina, você falou, puta, se prepara que amanhã os caras vão distorcer tudo. Você acha, eu não vi muita coisa, você acha que eles acharam que foi tão ruim pro Demore e pro outro lá, que eles falaram, não, melhor deixar isso aí. Eles só focaram nessa questão aí que Eduardo sabia. Das tarifas. Eduardo sabia das tarifas, sanções. É o que eles estão batendo. A Globo falou que Eduardo sabia das sanções, não usou o termo tarifa. A Globo tá tentando ir assim no limite da narrativa para não ser acusada de mentirosa. Mas é uma malandragem, né? Porque é uma forçação de barra. Porque quando perguntam para ele fala, cara, é uma possibilidade, porque é uma das armas que eles tinham. Mas a gente não sabia que o cara ia usar. É muita sacanagem. Bom, enfim, como fazem as salsichas, né? A gente agora sabe, graças ao trabalho de vocês. Muito bem. Então, muito obrigado a vocês que nos acompanharam aqui. Mais um Puxando o Fio. Sempre um prazer estar com vocês todos aí. O Herbert a cada 15 dias, mas também é um prazer. E não deixem de assistir ao nosso canal, não deixem de clicar, compartilhar, de dar hype. Agora pode dar hype, a gente pode ser hype. Então deu hype, quer dizer, assim, sem duplo sentido. É o hype mesmo aqui no canal. E um grande abraço a todos, até o próximo programa. Veja a nossa programação. Tchau, tchau.